Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Titia Marcela Mallet. Nessa aula de hoje a gente vai estar resolvendo os exercícios da semana passada, que foi sobre o Present Perfect, tá bom? Eu vou estar aqui compartilhando a minha tela com vocês, tá? Vocês também têm acesso a esse material aqui, tá bom? Ó, vocês têm tanto o resumo da aula com todos os exercícios que eu passei pra vocês, tá bom? Quanto o próprio exercício. Vamos lá, vamos começar? Ó, o primeiro aqui, ó, complete as frases, tá bom? É só isso que vocês vão fazer e depois passá-las pra forma negativa e interrogativa, ok? Lembrando que se você quiser fazer o download do documento, o download e o link, né, pra vocês fazerem o exercício tá aqui na descrição do vídeo, ok? E se você não fez o exercício ainda, faz primeiro e depois corrige comigo, tá bom? Se você não sabe o que é que eu tô falando, assiste a aula do Present Perfect primeiro, tenta entender o conteúdo pra depois tentar responder. Vamos lá? Ó, o primeiro... Eu tenho um exemplo aqui, tá bom? Ó, I never Mexican food before. E aí a gente tem o verbo have, que é pra você completar com o verbo have, né? Que eu nunca comi comida mexicana antes. Aí aqui o exemplo é I have never had. Esse had é justamente desse have aqui, tá bom? Porque sempre vai ter o have, porque para o present perfect vocês já sabem que a gente vai estar sempre usando have ou has, tá bom? Mais o verbo no particípio, ok? Então, só é seguir o exemplo. I have never had Mexican food before. O número 2, my mom. Se é my mom é que é minha mãe. Minha mãe, se a gente for substituir para um pronome, vai ser she. Então, para she a gente não usa have, a gente usa has. Então, my mom has. E aí o verbo que tá pedindo é o be, tá bom? O verbo be no particípio é my mom has never been, tá bom? Então é my mom has never been. O particípio passado do verbo to be, né, vai ser been. Então a resposta para essa questão aqui é has been. My mom has been to the US before. Minha mãe já esteve nos Estados Unidos antes, tá bom? Inclusive minha mãe tá aqui nos Estados Unidos comigo. Que legal, né? Ó, o último, I. Se é pra I, eu vou usar o quê? Have ou has? A gente já sabe que é have, então aqui eu vou colocar have, tá bom? I have. E aí depois a gente tem hear, o verbo é hear. Como é? A gente tem que saber como falar o verbo hear no particípio. No particípio vai ser heard. I have never heard. Eu nunca ouvi this song before. Eu nunca ouvi essa música antes, né, na minha vida. Então, I have never heard this song before, ok? My brother. My brother é quem? He. Se é he, vai ser he has. Eu não posso usar o have para my brother. Então, my brother has. Para he, she ou it, a gente vai estar sempre usando has, ok? My brother has. Qual é o verbo aqui? Live, que é o verbo morar. Então, live no particípio do passado é um verbo irregular, então só é colocar um ed no final. My brother has never lived in Spain for 2 years. É isso? Oh, sorry, peraí. Meu irmão nunca morou, quer dizer, na Espanha por 2 anos. My brother has lived in Spain for 2 years. Ele morou, has lived in Spain for 2 years. Lembrando que se eu não for transparente, né, com o tempo verbal, né, então eu vou estar usando o present perfect. Eu só tô dizendo que eu morei lá por 2 anos, eu não tô dizendo o quando. Então, quando eu não falo o quando eu não especifico, eu vou estar usando o present perfect, tá bom? Se eu disser 2 years e aí eu colocar ago, que é 2 anos atrás, aí eu especifiquei. Então, se eu especificar, é passado simples. E aí, no caso, eu não estaria colocando o has, eu só iria colocar my brother lived in Spain for 2 years. Mas aqui não tem nada de específico, então my brother has lived in Spain for 2 years, ok? Próximo, número 5. Where is Mary? Onde está Mary? She, se a gente está falando de she, a gente vai estar usando have or has. Já falei que pra vocês que é has. Mary has. Ela acabou de sair. She has just. O verbo leave é o verbo sair, mas aí a gente tem que saber como colocar esse verbo no particípio do passado. Como é o verbo leave no particípio do passado? Left. She has just left. E aí eu transformei no present perfect. Ela acabou de sair, tá bom? School. School, se a gente for substituir por um pronome, vai ser it. E para it, a gente usa has. A gente não usa have. A gente sabe que para o present perfect, a gente vai estar usando sempre have ou has, mais o verbo, tá bom?
Ó, essa frase aqui eu tô pedindo pra colocar na negativa, tá bom? Então, ó, has, como é que eu coloco has na negativa? Eu posso tanto dizer hasn't, tá bom? Ou eu posso colocar has not, tá bom? Um outro, hasn't é informal e has not é mais formal, né? Mais arrumadinho. Então, school has not, o passado particípio do start, o verbo start é um verbo regular, então eu só vou colocar ed no final. Então, hasn't started yet. A escola não começou ainda, né? A escola, o início do ano escolar não começou ainda. Então, school hasn't started yet. Esse yet aqui é ainda, tá bom? Ainda não começou. Aqui é uma pergunta, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que é uma pergunta, né? Se é uma pergunta e o verbo é talk. O verbo talk também é o verbo regular. Então, para colocar no particípio do passado, eu vou apenas colocar ed, ok? O número 7, a gente tá falando aqui, quem é o sujeito do número 7? É you. Para you, a gente vai estar falando o quê? Have or has. A gente vai estar usando have, tá bom? Não has. Has é só para he, she, it. You, we, they, a gente usa have. E a pergunta é uma pergunta, tá vendo? Então, a gente vai colocar na frente o have. Have you. E qual é o verbo que eu tô pedindo? Eu tô pedindo talk. Talk, que é o verbo falar. O verbo falar em inglês, talk, é um verbo regular. Então, você vai apenas colocar ed no final, tá bom? Have you talked? Só isso. Have you talked? Você já falou, você falou. Have you talked? Você falou com a sua mãe sobre o seu novo namorado? Have you talked to your mom about your new boyfriend? Só isso. Essa pergunta aqui, ó. Where you e depois o verbo to be de novo. Vocês lembram qual é o verbo to be, né? Para o verbo to be eu vou usar been, tá bom? Então, o sujeito aqui é you. Se é para you, eu vou usar have or has. Vai ser have. E é uma pergunta, ó. Tá vendo? Se é uma pergunta, então eu vou usar have primeiro. Where have you been? Ui, dois S e N. Where have you been? Where have you been? Onde você esteve? Onde você esteve? Where have you been? Ok? Próximo, he é uma frase na afirmativa, tá vendo? He, e daí eu coloco, pra he eu uso has, ok? E aí eu coloquei aqui, ó, eita, já deixei até a resposta aqui pra vocês, done, que na realidade é o verbo do, tá bom? O verbo do no passado é done. Então, he has, eu já tinha colocado a resposta pra vocês sem querer, done, he has done this exercise over and over again. Ele já fez esse exercício várias vezes, tá bom? My sister quem é? She. Se é she, eu vou usar o quê? Have or has? Eu vou usar has. My sister has. E aí, qual é o verbo que eu tô pedindo? Eat. Eat, no particípio do passado, é eaten, tá bom? My sister has eaten all of the pizza. Ela comeu toda a pizza. Minha irmã comeu toda a pizza. She has eaten all of the pizza, tá bom? E aí, no próximo exercício, é bem facinho, não é? No próximo exercício, eu tô pedindo pra vocês transformarem essas frases aqui na negativa e interrogativa, tá bom? Claro que essa pergunta, essa daqui que tá na negativa, você passa pra afirmativa. E a que tá na interrogativa, tenho duas aqui, essa e essa, aí você passa pra afirmativa, tá bom? Então, se vocês quiserem transformar para as frases na negativa e interrogativas, eu aconselho vocês fazerem também, porque é uma prática pra vocês, tá bom? Vou deixar aqui um gabarito também em PDF, porque aí vocês treinam e conferem as respostas, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima semana. Tchau, tchau!